Quarta-feira foi um culto para lá de ungido, mas não era ainda o avivamento, mas um grande mover de Deus, o som das línguas ecoando nesse prédio, o som da profecia, o som das canções, dos cânticos espirituais, os sons que são frutos de um espírito vibrante na presença de Deus, foi algo extraordinário. E alguém perguntou para mim assim: apóstolo, vai ter quarta-feira de novo? E eu disse: não, porque essa semana vai ser diferente. Essa semana nós vamos ter a segunda do avivamento, diz amém. A terça do avivamento, diz amém. A quarta do avivamento, diz amém. A quinta do avivamento. A sexta do avivamento. E hoje, diga hoje. Hoje é domingo do avivamento. Porque esse avivamento está chegando na sua casa, na sua família, está chegando na sua célula, está chegando no seu grupo de discipulado, está chegando lá no seu bairro, está chegando lá na sua cidade. Deus é contigo, e Ele incendiou o povo aqui na quarta-feira, e agora diga assim: eu sou labareda de Deus, aonde quer que eu esteja. Você é labareda de Deus, homem cheio do Espírito Santo, mulher cheia do Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí nessa noite. Glória a Deus. Repete comigo então assim: o dia da decisão. O dia da decisão é o tema que nós vamos falar nessa noite. Por quê? Porque existe um dia que será o dia do julgamento final, aonde o Senhor Jesus vai julgar o povo, e esse dia é chamado de o grande dia da decisão. Mas vamos chegar a esse ponto. Mas o que eu quero lhe dizer é que Deus tem algo importante para nós hoje, porque quando nós estivermos lá no dia da decisão, nós já estamos absolvidos, porque nós temos o Senhor Jesus e nós estamos cobertos pelo sangue. Mas ainda assim hoje, diga hoje, é necessário que nós tomemos decisões. Cada escolha que nós fazemos é uma decisão. Por exemplo, nós temos algumas cadeiras vazias. Por quê? Porque alguém escolheu não vir ao culto. É uma decisão. Você, diga eu, você escolheu estar aqui. Isso é uma decisão. E nós somos assim. E hoje nós vamos aprender que precisamos decidir sempre por Jesus e pelo Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, repete comigo, rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Esse é um alerta de Deus, porque o dia da decisão está chegando. E o que nós precisamos fazer hoje? Tomar uma decisão de rasgar o nosso coração e não a nossa veste. De expressar diante de Deus um louvor que não seja simplesmente fruto dos lábios, mas que seja fruto de um coração que deseja a presença de Deus. Por isso ele diz: voltem para mim de todo o seu coração. E esse coração, quando chega na presença de Deus, ele precisa ser rasgado, precisa ser um quebrantamento profundo e não algo superficial. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículos 18 e 19, então dizem assim, seguindo: então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. Deus responde com misericórdia e com graça para um povo que coloca o seu coração nele. Deus quer curar a sua vida, Deus quer curar a sua casa, Deus quer curar o seu negócio. Deus é um restaurador e nós somos casa de restauração. Esse é um lugar de restauração, onde o mover de Deus, onde o Espírito de Deus se move no sentido de renovar e de restaurar. Então o Senhor mostrou zelo pelo seu povo e pela sua terra e teve piedade do seu povo. Versículo 19 diz: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, diga trigo, diga vinho novo, diga azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Por quê? Porque se você for ler o capítulo 1 do livro de Joel, você vai ver que houve uma grande desgraça,
uma devastação por causa de ataques de gafanhotos, e eles não tinham mais o que comer, seus animais não tinham aonde pastar, mas Deus estava dizendo: rasgue o coração, volte-se para mim de todo o seu coração, porque o Senhor é misericordioso. E agora ele responde a primeira palavra dizendo: povo, eu estou lhes enviando. Diga trigo, trigo. Diga vinho novo. Diga azeite. Sabe, o trigo foi comido pelo gafanhoto. O vinho novo não tinha, porque as videiras foram destruídas pelo gafanhoto. Não tinha azeite, porque as oliveiras foram destruídas pelos gafanhotos. Mas agora Deus está restituindo, diga restituindo. Deus quer restituir a sua vida com muito mais do que aquilo que você precisa. Deus quer abençoar você com porção extra de trigo, de vinho novo e de azeite. Quantos querem receber, digam amém. Versículos 23, 24 e 26 diz assim: o povo de Sião, ó povo de Sião, diga eu sou o povo de Sião. Por quê? Porque nós somos o povo da graça, nós estamos depois da cruz, nós não somos do Monte Sinai, nós não somos das leis, nós somos daquele que recebem, e que Deus prometeu que Ele escreveria as suas leis no nosso coração e falaria através de nós, que não se lembraria mais dos nossos pecados, mas que nos abençoaria com graça sobre graça. Diga eu sou o povo de Sião. E o que o povo de Sião faz? Mesmo que venha uma praga de gafanhotos, diz assim: eu me alegrarei e me regozijarei no Senhor. É um povo alegre, é um povo que supera as dificuldades, é um povo que crê, é um povo que acredita, é um povo que sabe muito bem que quando algum problema acontece, quando alguma situação acontece, quando alguma circunstância acontece, aquilo nada mais é do que uma oportunidade que Deus está lhe dando para fazer você crescer, prosperar e ser cada vez maior e com mais fé. Diz amém. Por isso eu lhe darei vinho novo, lhe darei azeite, lhe darei trigo, e você é um povo que se regozija no Senhor, independente da circunstância. Por quê? Porque Deus haverá de nos dar as chuvas no tempo certo, as chuvas de outono e as chuvas de primavera, a chuva seródia e a chuva temporã. Uma chuva vem quando planta, a outra chuva vem na hora da colheita, de maneira que a sua prosperidade e provisão, diga a minha, serão abundantes na presença do Senhor. Quantos querem abundância de Deus? Eu estou declarando sobre a sua vida um tempo de abundância, de glória, de unção, sabe? Mas também é um tempo de rasgar o coração, de confiar no Senhor, porque grandes coisas Ele quer fazer no nosso meio. Diz amém. Salmo 126, que eu compartilhei com muitos de vocês, diz assim: restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, porque quando nós voltávamos do cativeiro, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de louvor. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses. Sim, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E eu quero declarar que a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos declararão sobre a sua vida e sobre a sua família: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres, e vão dizer muito mais: Deus abençoou aquele pessoa, aquele irmão, aquele fulano, Deus é com ele. Eu quero ter também esse Deus na minha vida. Quem crê comigo diz amém. E as eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. 26, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Diga: nunca mais o meu povo será humilhado. Essa é a promessa de Deus, mas isso requer de nós que nós antecipemos uma decisão. Qual é a decisão? Rasgar o coração. Diga: rasgar o coração. Calma, não precisa botar a mão no coração para arrancar ele fora, não, mas isso aí é o quebrantamento. Sabe, você precisa se quebrantar diante do Senhor, reconhecer Deus na sua vida, reconhecer Deus mesmo que seja no momento da dificuldade, no momento da crise, e Ele nos abençoará, porque essa é a sua promessa. Amém, glória a Deus. E não é só isso, Ele prometeu derramar muito mais. Versículos 28 e 29 diz assim: e depois disso derramarei, diga derramarei, do meu Espírito sobre todos os povos.
Todos os povos receberão da parte de Deus. Sabe, Joel estava profetizando o grande, o maior de todos os avivamentos da história no dia de Pentecostes. Mas eu quero dizer que isso não ficou restrito lá. Lá houve sim o grande, o maior de todos os derramamentos, porque o Espírito Santo desceu sobre a terra de maneira abundante, de maneira copiosa naquele dia. Mas também ele abriu portas, diga portas. E agora ele vem. Quando você chama, ele vem. Diga, quando eu chamo, ele vem. Quando tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está ali também, ele está ali no meio. Esse é o Espírito Santo que ele prometeu que derramaria sobre todos os povos, sobre seus filhos, suas filhas. Eles profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O avivamento está sobre nós. Esse é o tempo da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Diz amém. Capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Vire para quem está ao seu lado e diga: você é um guerreiro. Em outra tradução vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Mas o fraco, ele é fraco. Deus não está mentindo, não está enganando ele, mas nós conseguimos descobrir qual é o mistério que estava escondido nessa frase, quando Paulo diz: o meu poder, pelo Espírito Santo, Paulo diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, quando você é fraco, logo você é... Que Deus é esse? É Deus que se gloria na fraqueza. Por quê? Porque na fraqueza de um coração quebrantado, o poder dele se aperfeiçoa e faz homens comuns como Gideão se transformarem em grandes valentes. Sai pessoas comuns como Sansão serem guerreiros extraordinários. Levanta homens e mulheres, profetas, juízes, reis, sacerdotes, pessoas comuns no meio do povo para serem grandes mártires, grandes expoentes no meio do evangelho, no meio da igreja. Você é uma pessoa dessa, diz amém. Portanto, diga ao fraco, eu sou forte, porque quando você reconhece a sua fraqueza, Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter e te fazendo forte. Por que isso tudo? Os versículos 13 e 14 respondem: lance a foice, porque a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, os tonéis estão transbordando. Tão grande é a maldade dessas nações. E aí ele diz no verso 14: multidões, diga multidões. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Diga hoje, é o dia da decisão. Hoje é o domingo da decisão, é a oportunidade que Deus está nos dando de fazer escolhas sábias, fazer escolhas certas, para que no grande dia nós estejamos do lado certo. Mas antes desse dia chegar, hoje, diga hoje, hoje eu escolho ser casa de restauração. Essa igreja é casa de restauração. Então a nossa escolha é dizer sempre: você está fraco, mas eu quero dizer que em nome do Senhor Jesus Ele fortalece você, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma decisão de você levar o avivamento de Deus para onde quer que você vá, para as pessoas que você convive, para o povo que você convive. Você é um canal de fogo de Deus, do avivamento de Deus. Mesmo que se sinta fraco, mesmo que nessa noite esteja passando por grandes lutas, Deus quer contemplar a sua vida e trazer você, convidá-lo a tomar uma decisão importante ao lado dele. Por isso hoje é o dia da decisão, não da decisão final, mas da decisão de servir ao Senhor. Diga: eu decido. Me lembro onde ele declara, sabe, assim: vocês precisam fazer uma escolha hoje. Josué 24, vocês precisam fazer uma escolha hoje. Ou vocês escolhem servir ao Senhor, ou vocês escolhem servir aos deuses que essa terra serve, sabe? Ou nós nos conformamos com esse mundo e fazemos escolhas do mundo, escolhemos aquilo que o mundo escolhe, fazemos aquilo que o mundo faz, vivemos da forma que o mundo vive, ou nós escolhemos o Senhor. Mas Josué conclui o seu pensamento dizendo assim: eu e a minha casa, repete, serviremos ao Senhor. Quantos vão servir ao Senhor aqui nessa noite? Sabe, nós somos servos do Senhor, nós somos muito mais do que isso, porque nós somos restauradores de Deus nesse tempo. Bate na mão de quem está do seu lado, diga assim: você é um restaurador. Vamos dizer de novo: restaurado para restaurar.
E se você não se sente ainda completamente restaurado, e provavelmente não está, mesmo enquanto você está sendo restaurado, você está restaurando. Então diga para essa pessoa: restaure enquanto você é restaurado. Multidões no vale da decisão. Hoje é o dia de nós decidirmos isso. É o dia de decidirmos viver para Deus, de rasgar o nosso coração, de não rasgar simplesmente as vestes, de não ser mais um dia, mas ser o dia da nossa devoção e da nossa consagração. Versículo 16 diz assim: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo. Diga: refúgio. Fortaleza para aqueles que creem nele. O vale da decisão é num lugar em Israel chamado Vale de Josafá. E Josafá, porque o nome Josafá significa Deus julga. Mas Deus não vai julgá-lo condenado. Deus não vai julgá-lo pecador, porque você já está debaixo do sangue do Cordeiro. Diz amém. Glória a Deus. Sabe, essa decisão é uma decisão que nós precisamos tomar hoje. Hoje nós somos desafiados a tomar decisões ao lado do Senhor. Fazer escolhas na nossa vida. Escolhas de prioridades, por exemplo. O que de fato é prioridade? O que de fato nós estamos dando valor? Será que isso de fato tem valor? E quando você participa de um mover de oração, de culto, de adoração, e você é confrontado ou sente a presença de Deus, percebe o quanto você precisa de Deus, essa é a hora de você se quebrantar diante dEle. Desista de ficar lutando, mas coloque a sua fraqueza diante dEle, porque a palavra de Deus para você é: diga ao fraco, eu sou forte. Vire para quem está ao seu lado, diga: mesmo fraco, Deus se chama de forte. Tem um texto de Moisés, no livro de Êxodo, que fala de colocar sandálias, tirar sandálias e colocar sandálias. E sabe, isso fala de decisões. E eu queria usar como exemplo e como tipo, Êxodo capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: então disse Deus, não se aproxime. Deus havia chamado Moisés para o ministério. Moisés era o grande libertador do povo, todo mundo conhece a história. Ele nasceu quando os meninos eram mortos pelo faraó, e ele foi colocado no rio, retirado do rio pela filha de faraó, criado no palácio. Depois de 40 anos, ele cometeu um homicídio, tentando defender o seu povo, tentando ser um libertador do seu povo, na força do seu braço. Precisou fugir para o deserto. No deserto viveu 40 anos, diga 40 anos. Eu acho isso fantástico. Mesmo quando a gente tenta fazer alguma coisa para Deus, e todos nós queremos fazer alguma coisa para Deus, mas aquilo que nós fazemos fruto da nossa força não é necessariamente aceito por Deus, porque são obras mortas. O que Deus aceita é aquilo que nós fazemos através do Espírito Santo. Por isso é tão importante o mover e o avivamento, porque nós falamos, profetizamos, oramos, abraçamos pelo poder do Espírito Santo. Até quando a gente bate na mão da pessoa que está do lado, nós fazemos isso na unção e no poder do Espírito Santo. Essas são as obras que Deus aceita. E Moisés precisou ficar 40 anos no deserto, tomando conta de ovelha, livrando ovelha de carrapicho, para ele poder pensar bem, até que quando ele completou 80 anos de idade, Deus renova o chamado na vida dele. Quem aqui tem 80 anos de idade? Deixa eu ver. Ninguém. Então você não está velho demais para Deus chamar você. Vire para quem está ao seu lado e diga: você é jovem. Você é jovem. Diga a 3 pessoas: você é jovem. Então hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de você escolher servir a Deus com tudo aquilo que você tem. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Confia no Senhor com todo o teu coração. Diz amém. E nesse processo todo, um dia Moisés estava cuidando do rebanho de ovelhas do seu sogro, o nome dele era Jetro, e quando ele chega num determinado lugar, no Monte Sinai, no Monte Horebe, ele vê uma sarça que está queimando, mas não se consome. E quando ele pretende chegar perto, aí Deus diz para ele assim: não se aproxime. Alguém diz que isso é por causa da lei, mas Moisés nesse momento, ele não tinha recebido a lei, ele não tinha dado a lei ainda. Deus ainda tratava ele pela promessa. Então Deus disse para ele assim: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E Deus acrescentou dizendo: eu sou o Deus de seu pai, Abraão, o Deus de... e o Deus de...
Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Deus se apresentou a Moisés como o Deus da aliança abrâmica, da aliança que ele havia feito com Abraão, e aliança essa que seria dada continuidade em todos os filhos de Abraão. Aliás, aliança essa que é nossa hoje, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o pai da fé e nós somos filhos da fé. Diz amém? Mas voltando ao texto, então Deus diz para Moisés, não se aproxime. Mas por quê? Porque Moisés tinha uma questão mal resolvida. Moisés estava cheio de orgulho, de justiça própria. Sabe, quando a gente tenta fazer determinadas coisas muito na força do braço e não depende do Senhor, a gente se magoa facilmente, a gente se chateia facilmente. Quando uma coisa não dá certo, a outra coisa não funciona bem, quando alguém faz uma crítica, ou quando nós enfrentamos algum tipo de luta, nós ficamos logo na resistência, na defensiva. E Moisés, por causa disso, viveu 40 anos assim, debaixo desse espírito ressentido e dessa tristeza, e agora quando Deus renova, Deus faz o quê? Olha só, isso é uma coisa extraordinária. Desculpa interromper, mas assim, no raciocínio, mas Deus não desiste de ninguém. Deus espera o tempo que for necessário. Quem fica velho é você, não Deus. Quem fica velho? É você. Deus não fica velho, Ele tem paciência. Ele está esperando o dia certo para trazê-lo de volta a uma decisão ao lado dele. E eu quero dizer, hoje é o dia da decisão. Quem está comigo diz amém. Hoje é o seu chamado, hoje é a sua vocação. Então Moisés ali, ele precisava abrir mão do seu orgulho, por isso ele tinha que tirar as sandálias para poder se aproximar de Deus naquele momento, para poder receber as orientações de Deus. Isso nós podemos, assim, contrastar com algo que aconteceu no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 15. Todo mundo conhece essa história, a história do filho pródigo. Os versículos 20 e 22 diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele estava dando comida para porco, estava comendo comida de porco. E agora o filho pródigo, o filho rebelde, o filho desobediente, ele se levanta e vai para o seu pai. Estando ainda longe do seu pai, o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Agora Deus não diz, se afaste. Agora o próprio Deus, na figura do pai, ele corre na direção do filho para abraçá-lo. Qual a diferença? A diferença é que quando você está no seu orgulho, quando você está no seu direito, Deus diz, espera aí, tira a sandália do pé. Mas quando você reconhece humildemente que você não tem nada o que oferecer, simplesmente que você pecou e precisa voltar para Deus, você vai descobrir que Deus está correndo na sua direção, diz amém. Então o filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse, versículo 22, depressa, diga depressa. Tragam logo a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, sabe? Calçados nos seus pés. Deus estava restituindo a autoridade. Deus está lhe trazendo ao vale da decisão para restituir a sua autoridade, restituir o seu chamado. E se você ainda não tem chamado, hoje é o dia do seu chamado, hoje é o dia da grande decisão na sua vida, diz amém. Esse é o vale da decisão. Multidões no vale da decisão, multidões sendo confrontadas com uma escolha. Hoje você tem a oportunidade de escolher, escolha certo, escolha servir ao Senhor, escolha entregar a sua vida para Ele. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, Deus disse isso numa parábola, Jesus disse isso numa parábola. Deus quer lhe dar muito mais, diga comigo, muito mais. E como é que ele faz isso? Através da aliança, diga aliança. Nós estamos a uma semana da Páscoa que foi instaurada lá no Egito pela primeira vez por Moisés. Moisés voltou para o Egito e libertou o povo. E ali Deus instaurou a Páscoa. O cordeiro precisava morrer, o sangue cobriria o cordeiro, cobriria as casas dos filhos de Israel, e as coisas aconteceriam de forma como Deus planejou, porque Deus nos protege pela aliança. Repete comigo assim, protegidos pela aliança. É a aliança de Deus que nos protege. Então esse texto que eu vou ler com vocês agora, ele aparentemente é controverso, mas é Deus tratando de Moisés, fazendo com que ele tome uma decisão para que ele ficasse protegido pela aliança. Eu quero dizer para você que hoje você precisa compreender isso. Você que é crente, que já entregou sua vida a Jesus, você já está debaixo do sangue de Jesus, precioso de Jesus, Ele já é o seu Salvador. Você precisa conduzir a sua vida sempre, diga sempre. Sempre debaixo da aliança, porque a aliança com Cristo protege você.
Quando Deus fez aliança conosco, Ele não fez aliança comigo nem com você. Ele não fez aliança com americanos, europeus, nem com judeus. Ele fez aliança com o seu Filho. E nós, diga nós, estamos em Cristo. Já fui crucificado com, e vivo não mais eu, mas... De maneira que quando Deus olha para você, Ele vê o sangue, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo na sua vida. Você, diga eu, sou protegido pela aliança. Mas Moisés teve um problema. Moisés teve um problema provavelmente familiar, de discordância entre ele e Zípora, sua esposa. Zípora não era judia, talvez não tivesse entendimento dessas coisas. Por isso ela não permitiu que Moisés tomasse algumas decisões. Sabe, a aliança nos protege. E o sinal da aliança está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10. Esse é o sinal da aliança que vocês e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Então era necessário que todos os homens, ao 8º dia, fossem circuncidados. Esse era o sinal da aliança. Esse era o sinal da aliança de proteção. Agora olha o que diz Êxodo capítulo 4, 24 e seguinte. No caminho para o Egito, ou seja, Moisés deixou lá o Monte Sinai, foi convencido por Deus, pegou a sua família e começou a andar no sentido do Egito. Então, no caminho do Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado para passar a noite, numa hospedaria, num hotel, eles haviam parado para passar a noite, o Senhor confrontou Moisés e estava prestes a matá-lo. Como é que pode Deus confrontar uma pessoa que ele acabou de chamar? Porque aquela pessoa, Moisés, precisava estar debaixo da aliança. Ele precisava compreender que a aliança o protegeria. A aliança protegeria o seu filho. E essa é uma decisão. Nós precisamos caminhar debaixo de uma aliança. Domingo que vem, no domingo de Páscoa, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. E uma das escolhas que nós precisamos fazer é qual é a nossa posição. Eu estou antes da cruz ou eu estou depois da cruz? Aonde você está? Graficamente ou cronologicamente, você está depois da cruz, mas tem muita gente que espiritualmente, emocionalmente, continua vivendo antes da cruz. Então essa é uma decisão muito importante. Estar debaixo da aliança de Deus é viver depois da cruz, viver protegido pelo sangue do Senhor. Então o próprio Deus confrontou Moisés, e era melhor Deus matar Moisés ali, acabar com essa história, do que permitir que Moisés fosse envergonhado na terra do Egito. Moisés ia para uma grande batalha espiritual. Nós vivemos grandes batalhas todos os dias, e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo malvado. E como nós nos protegemos disso? Debaixo do sangue do Cordeiro. Diz amém. Quando você faz essa oração, e é uma oração que você pode fazer, Senhor, cobre com o teu sangue. Ninguém vai ver o sangue sobre você, mas Jesus vê. O Deus Pai também vê, e Ele protege você. O inimigo, o adversário, eles veem o sangue, e eles não podem tocar em você, porque você é um protegido. Diga, eu sou. Mas você precisa se comportar dessa maneira, você precisa entender isso, crer nessa verdade e viver assim. Então diz o texto, Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou seu filho, cortou o seu prepúcio, trocou então com a carne, com a pele do prepúcio nos pés de Moisés. Ele disse, agora você é para mim um marido de sangue. Quando ela disse marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. E depois disso, o Senhor deixou Moisés. Por quê? Porque a aliança, repete, a aliança foi estabelecida. Hoje é o dia da decisão, é o dia de nós estabelecermos a aliança, é o dia de nós entendermos se nós vamos a Deus com o nosso orgulho e precisamos tirar os sapatos, ou se é o dia que nós corremos a Deus pela obra, pelo amor de Jesus, e aí nós vamos descobrir que Ele, como Pai amoroso, está correndo na nossa direção. Eu estou protegido debaixo do sangue, ou eu estou solto nesse mundo, nessa terra de meu Deus, com a minha própria força, com a minha própria capacidade. Hoje é o dia da decisão, repete, hoje é o dia da decisão. De modo que naquele momento o Senhor o deixou, porque a circuncisão era o sinal. E hoje nós não precisamos mais nos circuncidar, porque a circuncisão hoje está no coração. Está onde? No coração. Por isso o profeta Joel disse, entrega o coração.
né, confesse, entrega o seu coração, rasgue o seu coração. Ele diz melhor parafraseando, confia no Senhor de todo o seu coração. Rasgue o seu coração e não as suas vestes, porque hoje nós somos circuncidados no coração. É onde Deus habita, onde a palavra de Deus é guardada, onde o poder de Deus se manifesta. Quem me entende diz amém. A grande pergunta é de que lado você quer ficar. Pergunta para quem está ao seu lado, de que lado você quer ficar. Vou lhe contar uma história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu é uma outra figura de Jesus, sabe, no Antigo Testamento, e ele estava num determinado momento cercado por muitos inimigos. A cidade de Samaria estava cercada por muitos inimigos e ele estava na cidade de Samaria. Interessante é que uma pessoa pode estar na mesma geografia de outra, uma se sentir cercada e outra se sentir a salvo. Por quê? Porque a confiança e a fé em Deus motivam o nosso estado de segurança e o poder de Deus sobre nós. Sabe, uma mente conturbada, uma alma aflita, isso afasta Deus. Por quê? Porque você não permite que o Espírito flua, mas uma mente consagrada e um coração disposto ao Senhor vai ter visões de coisas extraordinárias. Então estava todo mundo cercado e a miséria daquele povo era muito grande. E naquele dia, o rei estava passeando por cima da muralha de Samaria e ouviu duas mulheres conversando e uma dizia para a outra, vamos matar hoje o seu filho para comer e amanhã nós matamos o meu e nós comemos também. E o rei, quando ouviu aquilo, ficou desesperado, rasgou as suas vestes. Mas sabe, às vezes o melhor não é rasgar a roupa, mas é rasgar o coração, em quebrantamento, em arrependimento. E essa atitude do rei, ela ficou conhecida por todas as pessoas. Se um rei rasga as vestes, todo mundo ficava sabendo muito rápido. Mas, diga assim, Eliseu, de que lado você está? Você está do lado do rei ou você está do lado de Eliseu? Não que seja necessariamente confrontante, mas você tem a visão natural da desgraça, do problema, da crise, da dor, da dificuldade, ou você tem a visão de Deus, da fé, da profecia, da palavra e da restauração. Essa é a escolha. Hoje você está debaixo da graça e do sangue do Cordeiro. Entenda que você, sim, pode viver a sua vida debaixo da fé, da profecia, da palavra. A Bíblia diz que o mundo está em trevas, mas sobre nós resplandecerá a luz do Senhor. Diz amém. Amém, amém, amém. É Deus fazendo uma obra extraordinária. O texto de 2 Reis, vamos à palavra, capítulo 7, versículos 3 a 5, depois 8 a 9, diz assim, havia quatro leprosos, junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, dos inimigos, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém lá. E quando o povo estava apegado ao medo do opositor, ao medo do adversário, eles estavam morrendo de fome. O adversário era real? Sim, era real. Mas eu quero dizer que existe algo muito mais real do que o poder do adversário na sua vida. Algo muito mais poderoso do que um adversário te ameaçando, dizendo que a sua vida não vale nada, dizendo que você não vai ser curado, dizendo que a sua família não vai ser restaurada, dizendo que não tem chance para você, que você nasceu pobre e vai morrer pobre. Nada, todas essas coisas são ameaças do inimigo que está cercando você. Mas não creia nisso, creia na palavra de Deus, creia na profecia e creia no poder de Deus. Então o que aqueles caras fizeram? Em vez de eles ficarem junto com as pessoas que estavam com uma visão limitada, eles disseram, poxa, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Tem uma profecia aí, vire para quem está ao seu lado, diga, tem uma profecia aí. Tem uma profecia de provisão da parte de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for lá e morrer, simplesmente morreu, vai morrer do mesmo jeito. Sabe, tem que tomar uma decisão, diga decisão. A decisão racionalmente parece ser, ela é emocional, não é? Ela parece ser assim, uma decisão ilógica. O conselheiro principal do rei, ele deu um conselho ao rei quando Eliseu disse, olha, amanhã essa miséria vai acabar. E o camarada disse assim, nunca isso vai acontecer.
E Eliseu disse, você vai experimentar? Não, você vai ver, mas não vai experimentar. Porque a palavra profética, ela tem mais poder do que a palavra de ameaça do inimigo. Se o inimigo te ameaça, eu quero lhe dizer que Deus tem uma palavra extraordinária sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, tendo chegado às imediações, versículo 8, do acampamento dos leprosos, do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, pegaram ouro, pegaram roupas e saíram para esconder tudo. Diga, esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então eles disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Diga, leprosos, restauradores. Parece engraçado, mas os leprosos, eles olharam, poxa, não é certo o que a gente está fazendo, não é certo que a nossa barriga fique cheia, não é certo que nós tenhamos roupas novas, não é certo que nós tenhamos dinheiro, ouro, prata, não é certo que a gente tenha essas coisas enquanto o povo está morrendo de fome. Essa é uma palavra de restauração, irmão, entenda isso. Esse é um desafio de restauração para a igreja. Se Deus já abençoou você, diga amém. Você precisa se preocupar que Deus abençoe outra família também. Não pode esconder isso, nem guardar isso apenas para você. Não pode ficar fazendo isso. Volte para a sua família, volte para os seus amigos, seja um restaurador, conte a boa notícia. Deus está visitando o seu povo e lá na igreja é casa de restauração. Essa é a palavra. Nós somos restauradores de Deus desse tempo. Então eles disseram, esse é um dia de boas notícias. Vamos repetir? Não podemos ficar calados. Vamos falar juntos? Homens, repetem comigo, hoje é um dia de boas notícias. Mulheres, digam, não. Difícil uma mulher ficar calada, mas falaram feio para chuchu. Vamos lá, homens de novo, vamos dar uma chance para elas. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Não podemos ficar calados, não podemos ficar calados. Sabe, nós não podemos crer como oficial. Ele não creu. Ele viu a bênção, mas foi pisoteado. Foi pisoteado. Não conseguiu desfrutar daquela bênção. Sabe, nós precisamos às vezes correr o risco, como os leprosos correram, e anunciar para todo mundo que o inimigo está vencido. Vire para quem está ao seu lado, diga, seu inimigo está vencido. Não precisa se preocupar mais com isso. Deus está no controle de tudo. Mas o que nós precisamos fazer? Multidões no vale da decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha e caminhar debaixo da aliança. Deus, Ele está correndo na sua direção, e não é para te massacrar, mas Ele está correndo na sua direção, para te abraçar, para te receber e para te abençoar. Então toma uma decisão, caminhe debaixo da aliança, caminhe debaixo do sangue do Senhor Jesus, porque Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Sabe, quando a gente vai, o livro de Joel fala muito isso, rasgai o coração e não as vestes, apresentai-vos diante do Senhor com jejum, com lamento e com pranto. Nós vamos começar o jejum do primeiro semestre na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, e nós nos quebrantamos diante do Senhor, e muitas das vezes nós fazemos isso de forma religiosa, porque nós queremos resultados. O que nós queremos? Sabe, o povo ali, ele queria comer, ele estava morrendo de fome, eles queriam um resultado. Mas o que Deus queria era ensinar uma lição. O que Deus queria? Às vezes a gente quer o resultado, mas Deus quer viver conosco o processo. Deus quer viver conosco a jornada do quebrantamento, a jornada do reconhecimento, a jornada da devoção, a jornada do jejum, a jornada do confessar a palavra, para que a vitória venha. Primeiro planta a semente, depois rega a semente, e vai nascer o talo, vai nascer a espiga, e vai nascer o grão cheio na espiga. Sabe, se você está passando por uma situação complicada,
Deus está tratando você no processo. Talvez algumas questões da sua vida precisem ser deixadas de lado. Deus quer um novo sobre você, Ele quer colocar um renovo sobre você, Ele está propondo isso a você. Hoje é o dia fantástico, o dia extraordinário da decisão, aonde você pode resolver e decidir caminhar debaixo da aliança, ser protegido por Ele, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ali é o lugar de descanso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. Nesse é o seu lugar de proteção. A verdade, a palavra dele é o meu escudo de proteção. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus quer colocar você num alto refúgio, sabe? E as dificuldades da vida, elas são simplesmente projetos de treinamento de Deus para que você possa caminhar com Ele uma jornada, porque Ele quer ampliar a sua visão e aumentar a sua fé. Ele quer colocar brasas vivas na sua mão, não para você se queimar, mas para você poder abençoar outras pessoas. Quem sabe você não está sendo escolhido nessa noite a tomar uma decisão, assim como Deus apareceu para Moisés naquela sarça que ardia, mas não queimava, e disse: Moisés, tira as sandálias. Depois disse: Moisés, se aproxima. Ele quer mostrar para você algo extraordinário, e você será um pregador, será um avivalista, será um homem, uma mulher que vão levar o fogo de Deus aonde quer que vocês estejam. Essa é a palavra de Deus. Decida caminhar com Ele, decida servir ao Senhor, como eu sirvo ao Senhor, trabalhando na igreja, abençoando os irmãos, vivendo a vida de Deus, vivendo a vida de Deus fora da igreja, sendo quem eu sou, um filho abençoado de Deus aonde quer que eu esteja. Quem está me entendendo diz amém. O vale da decisão, sabe? Esse é o vale da decisão. Ou eu recebo o Espírito Santo sobre a minha vida e vivo uma vida avivada, ou eu vou continuar caminhando e trilhando na minha própria força. Hoje é o dia de você decidir: eu pretendo viver debaixo da vontade de Deus. Diz amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos chegando no final. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por essa noite. Hoje eu bati o recorde dos recordes, hein? Talvez você tenha entrado aqui e não tenha feito ainda a maior de todas as decisões, a mais importante de todas as decisões, que é entregar a sua vida a Jesus. Talvez você esteja afastado da igreja, dessa igreja ou de uma outra igreja qualquer. E nessa noite Deus falou com você, e você percebeu que Ele estava lhe chamando para tomar essa decisão ao lado dEle, de ter a sua vida restaurada, de ter a sua comunhão com Deus restaurado, de confiar a Ele a sua vida, de confiar a Ele o seu coração. Como diz lá o texto de Joel capítulo 2, voltem-se para mim com todo o coração, sabe? Voltem-se para mim com todo o coração. Esse é o convite de Deus. Essa é a primeira decisão. Eu não posso sair daqui sem deixar essa oportunidade, sem falar com você e falar o seu coração hoje. Se você ouviu essa palavra e quer se voltar para o Senhor com todo o seu coração, eu queria conhecê-lo nessa noite. Levanta a mão comigo. Tem alguém aqui nessa noite? Porque isso vai continuar. Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Onde você está? Levanta a sua mão. Deixa eu conhecê-lo. Deixa eu reconhecê-lo no meio da multidão. Sabe, existem multidões no vale da decisão. E o vale da decisão nada mais é do que isso. Quando você chegar lá, na decisão final, você já vai estar do lado certo. Mas é importante que você decida hoje. Tem alguém? Vamos ficar todos em pé, então. Deus abençoe, querida. Deus abençoe sua vida.